estarmos juntos nesse momento. Gostaria de agradecer primeiramente, então, a Deus o privilégio que Ele nos dá de estar se servindo de nós também, e também de que Ele está colocando dentro da nossa mente esse desejo, porque se não fosse o Espírito Santo fazer este tipo de atividade em nós, eis que nós, nenhuma oração nós seríamos capazes de fazer. Muito bem, então eu queria agradecer a Deus, queria agradecer também a irmã Nayara pelo convite e também por esta oportunidade que nos abriu já e que ela já vem se estendendo há alguns meses, de nós podermos ter o privilégio de apresentarmos estes assuntos que nós entendemos que são assuntos tremendamente importantes. E a todos vocês que estão aqui conosco, nós também, além de cumprimentá-los, gostaríamos que a bênção do Espírito Santo estivesse com cada um de nós e também que aceite o nosso muito obrigado pela atenção que estão dando a este assunto. Antes de nós darmos início, nós gostaríamos de falar um pouco a respeito daquilo que é o nosso objetivo. O que é entender que o Evangelho Eterno pretende? O que é entender que nós estamos buscando como adventistas do sétimo dia, se preparando agora nas vésperas do retorno de Cristo Jesus? Nós viemos, então, a compreender que a mensagem de 1888, ela busca nos levar a Cristo Jesus viver a sua vida em nós continuamente. Esta é a finalidade máxima do Evangelho. Se Jesus estiver, então, vivendo dentro de nós, ele vai, então, ele vai se revelar principalmente dentro da nossa família e também com todas as pessoas que, como a irmã Nayara fez menção na sua oração, em todos os testes que o nosso Deus está querendo, e Ele sempre é muito diligente no sentido de nos colocar à prova, para que nós tenhamos a possibilidade, que nós tenhamos a oportunidade de darmos aquele testemunho. E nós lembramos que naquela parábola da videira verdadeira, aquele ramo que está ligado na videira, ele poda. E a poda é exatamente as provações. E Ellen White nos diz que as provações não são das menores bênçãos. E nós, então, estamos agradecidos ao nosso Deus, e quando, então, nós vem uma provação, nós deveríamos, lembrando-se desta realidade que Jesus Cristo nos diz, e que também nos trouxe a informação através da irmã White, nós deveríamos, então, agradecer a Deus e não ficarmos tão tristes, entende? Mas a nossa natureza humana sempre tem aquela tendência de que na hora que nós estamos numa dificuldade, a hora, entende, que Deus nos traz alguma provação, nós estamos sempre dispostos ao desânimo, à tristeza, e este tipo de reações, eles dão, assim, apenas revelam, entendeu, que ainda a nossa fraqueza. No livro de Tiago 1:2, nós vemos que o apóstolo está nos aconselhando, e também ele está dizendo: tende por motivo de grande alegria os passados por várias provações. E eu gostei muito quando Ellen White nos dá a informação de que o inimigo de Deus, ele não tem condições nenhuma hoje de ferir diretamente a Jesus Cristo. Então, como ele não tem esta possibilidade, ele vai e fere os que são os seguidores de Jesus Cristo, os irmãos deles que estão aqui ainda vivendo na terra. Então, e que isto é precisamente o fato de que nós, então, estamos dentro do grande conflito, que nós estamos participando do grande conflito, quando nos vêm as tentações, quando nos vêm as dificuldades, então, nós deveríamos ter, segundo a explicação que Ellen White também nos dá, a respeito do Tiago 1:2, que nós devemos ter isto por um motivo de alegria e não de tristeza. Então, você vê que quando a gente começa a verificar aquilo que nós somos, daquilo que Deus deseja, a gente sempre vê que nós somos o oposto. O meu ego é exatamente o oposto daquilo que Deus gostaria e daquilo que é o Evangelho Eterno. Muito bem. Feito, então, esta pequena introdução, eu gostaria ainda de acrescentar mais uma outra parte.
nós temos aprendido, através do exemplo de Cristo Jesus, através de inúmeras citações do Espírito de Profecia, através dos ensinamentos que nós recebemos, através do Wagner e do Jones, de que nós, diante de cada tentação, nós devemos citar a palavra de Deus. E nós lemos no livro no Desejado de Todas as Nações, na página 88, que para cada tentação, Ellen White escreveu, Jesus Cristo tinha uma única resposta, está escrito. Então, se agora o nosso empenho é que Jesus Cristo viva a vida dele em nós, ele vai ter exatamente esse mesmo tipo de reação. Para cada tentação que nos vem, ele vai nos apresentar a possibilidade de, através do Espírito Santo, de nós citarmos novamente um versículo da Bíblia, para que este versículo da Bíblia crie o seu conteúdo dentro da nossa mente, e nós sabemos que quando nós fazemos isso, nós estamos confirmando a presença de Cristo Jesus em nós. Isto é o Gálatas 2, 19 e 20, e é aquilo que é o máximo que nós podemos esperar em termos de espiritualidade aqui nesta terra, é termos Jesus Cristo vivendo a sua vida em nós. Então, diante de cada tentação, nós devemos citar a palavra de Deus, e é isso que nós temos, assim, repetido, e também nós temos aprendido ao longo desses tempos que nós estamos aqui estudando a respeito do Evangelho Eterno, a respeito da terceira mensagem angélica. Este é o coração do Adventismo. Isto é exatamente aquele ponto essencial. Se nós não estivermos fazendo isto, nós não estaremos comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo, e se nós não estivermos comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo, nós estamos com a nossa vida espiritual falha. Nós vamos estar, então, na antiga aliança, aquela aliança que gera para a escravidão. Então, uma vez que o nosso objetivo é enfrentarmos as tentações, citando a palavra de Deus, e nós temos comprovado que, de fato, isto aí é uma realidade que funciona, que, de fato, a palavra de Deus é autorrealizável, e todos aqueles que ainda não fizeram essa experiência, eles deviam, de fato, entender, dar uma chance ao nosso Deus, porque realmente nós temos esta realidade de que precisamos que o nosso Deus venha viver a sua vida em nós continuamente. Porém, se este é, então, o nosso objetivo, nós devemos, com toda a lucidez, compreender claramente qual é a fonte, de onde é que vêm os maus sentimentos, quem é a fonte dos maus pensamentos, das ideias vergonhosas, quem é entender que produz isso. Eu, durante a minha vida, eu sempre acreditei que, eu sempre acreditei que era a minha mente, a minha natureza humana. Diz, eu sou pecaminoso, eu mesmo, que sou óbvio dizendo, eu sou pecaminoso, e eu, na minha mente, é uma fonte de tristeza, entendeu? Toda hora, entendeu? Ela vem trazendo isto, e não tem jeito nenhum de nós nos livrarmos dessa parte. E eu isso entendi, que eu já tinha ouvido, tinha lido a respeito do Lutero. O Lutero disse o seguinte, que nós não podemos de maneira nenhuma impedir que os passarinhos voem acima da nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam um ninho nos nossos cabelos. E eu já tinha entendido esse tipo de informação, mas mesmo assim eu acredito que é a minha mente. Então eu falei, eu ouvi entender, você é uma pessoa que está totalmente fora, e eu tinha, na verdade, e quando eu li aquilo que tem no livro de Ezequiel, eu creio que Deus diz o seguinte, que nós iríamos ter nojo de nós mesmos, eu dizia, bom, então é exatamente esse tipo de coisa assim, também. Mas eu não tinha a informação que era a realidade com relação a essa parte. Eu sei também que alguém que depois que ouviu que a fonte de todos os maus pensamentos, de todas as más ideias, de todas as tentações, é o próprio inimigo, e nos disseram assim, que esta ideia seria uma ideia tipo fanática.
uma ideia que não devia de forma nenhuma prosperar dentro da nossa mente. Disseram assim, essa ideia, ela não é, por causa do seguinte, que uma parte das ideias, das tentações, uma parte dos pensamentos que são equivocados, que são maldosos, ela é, de fato, trazida pelo inimigo de Deus, mas outra parte, ela vem de nossa própria mente. Então, logo depois que nós tivermos, então, exposto aquilo que é vamos dizer assim, como se fosse um pequeno resumo, uma recapitulação do capítulo 22 do livro que nós estamos expondo, nós vamos, então, apresentar também uma outra comprovação bíblica de que, de fato, a única fonte que existe de todas essas maldades, de todos esses pensamentos, é precisamente a perseguição que o inimigo de Deus está fazendo a cada um de nós continuamente. Ele é a única fonte de todas essas maldades. E quando eu vim a compreender esta realidade, eu fiquei muito aliviado. E se algum de vocês ainda não tem compreendido ou ainda não receberam essa informação, eu tenho certeza que vão ficar muito contentes quando tiverem ao conhecimento daquilo que Ellen White nos fala a respeito desta realidade. Então, nós temos aqui o capítulo 22, que é a fonte dos maus pensamentos. A primeira citação que nós temos aqui é no livro de Mateus 16, no versículo 23, onde nós temos aquele episódio onde Jesus Cristo está conversando com os seus discípulos e ele pede para Pedro, e vós, o que vocês dizem que eu sou? E o Pedro deu aquela resposta brilhante, disse, o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus Cristo elogiou, e ele disse que não havia sido a carne que havia revelado, ou seja, ele também está lá se referindo que os bons pensamentos, eles têm outro tipo de fonte. Se os maus pensamentos têm uma fonte, que é a fonte maligna, todos os bons pensamentos, eles não nascem dentro da nossa mente, eles são injetados em nós, e nós, logicamente, que no estágio que nós estamos, nós não conseguimos compreender nenhum nem outro, nós não conseguimos compreender como é que os anjos bons, como é que o Espírito Santo tem esta condição, e também como é que o inimigo de Deus tem esta condição. Ali, Jesus Cristo, logo em seguida que o Pedro deu esse tipo de resposta, Jesus Cristo começou a falar a eles que ele iria para o Getsemane e que ele iria para a cruz. E agora o Pedro deu a ele este conselho, que isto nunca iria acontecer. E Jesus Cristo, quando deu, assim, sequência a este fato, ele não repreendeu diretamente o Pedro, ele fez a sua observação diretamente a Satanás, e ele falou essas palavras, aparta-te de mim, oponente, Satanás, tu és empecilho para mim, porque não estás pensando nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, nós temos como algo já estabelecido e firme que a fonte dos bons pensamentos é divina, é da parte do nosso Deus. A fonte dos maus pensamentos é precisamente Satanás, porque Jesus Cristo deu esse tipo de resposta, esse tipo de repreensão, e ele repreendeu diretamente a Satanás e não o Pedro. Alguém poderia trazer também aquela informação que Jesus Cristo passou para nós, quando ele, no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 20, ele diz assim, que os maus pensamentos, o adultério, o homicídio, a fornicação, o roubo, o falso testemunho, a blasfêmia, provém do coração. De fato, nós sabemos que provém mesmo do coração. Este é onde eles aparecem, mas nós sabemos que quem os insere neles, aquele que os coloca nele, é exatamente o maligno. Então, Ellen White também nos escreveu, ela nos escreveu esta citação: há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás que molestam até o melhor dos homens, mas se estes não são acariciados, se são reprimidos como odiosos,
A alma não é manchada pela culpa e ninguém é contaminado. Então, aqui nós temos de novo aquela informação que o livro de Tiago traz, de que um mau pensamento, a ele ainda não é pecado. Ele apenas passa a ser pecado quando nós o aceitamos, nós lhe damos crédito. Agora, então, nós somos, então, manchados pela culpa. Então, nós queremos ser, então, importantíssimo, um fato que nós devemos compreender com muita clareza, de que os maus pensamentos, eles provêm de sugestões satânicas. E antes de eu receber esta informação, antes de eu me dar conta dessa realidade, eu não tinha bem a consciência de quanto que os anjos maus estão constantemente nos perseguindo. Então, a gente deve receber essa informação para a gente se fortificar dentro desta realidade de que os anjos maus, eles estão constantemente nos dando este tipo de trabalho. E quando, então, nós vemos no nosso dia a dia, quando nós nos apercebemos disso, nós, então, nos damos conta de quanto o inimigo está constantemente atrás de nós, o quanto ele tem insistido, e ele não cessa nem um instante de nos trazer esse tipo de tristeza dentro de nós, as tentações. Muito bem. Agora, eu vim a despertar a respeito desta realidade quando, pela graça de Deus, tivemos a bênção de ler esta citação do Espírito Profecia, que compõe a maior parte desse capítulo, pelo menos até agora. Ellen White escreveu assim: algumas horas ouvi as queixas de uma alma aflita. Ela não diz se era masculino ou feminino. Satanás veio até ela de uma forma inesperada, e ela pensou que havia blasfemado contra o Senhor, porque o tentador insistia em colocar em sua mente o pensamento de que Cristo era apenas um homem, nada mais do que um homem bom. Ela pensou que os sussurros de Satanás eram os sentimentos do seu próprio coração, e isto a horrorizou. Pensou que estava negando a Cristo, aí a sua alma estava em agonia de angústia. Agora veja aquilo que Ellen White, então, deu de conselho e como ela então, orientou a esta pessoa. Assegurei-lhe que essas sugestões do inimigo não eram os seus próprios pensamentos. Então, nós devemos então, ficar muito alegre com essa informação. Assegurei-lhe que essas sugestões do inimigo não eram os seus próprios pensamentos, que Cristo entendia e aceitava, e ela devia tratar essas sugestões como sendo inteiramente de Satanás, sem nenhum tipo de exceção. É impossível que a nossa mente seja capaz de ter uma ideia positiva ou uma ideia negativa. Ela sempre vem de fora. Então, nós estamos nesta batalha, de um lado, tendo o nosso Deus querendo nos auxiliar, e do outro lado, nós temos o inimigo querendo que a gente faça aquilo que são os desejos dele. E Ellen White, então, continua dizendo que esta pessoa que estava, então, com esse tipo de pensamento, ela devia dizer: entrego-me de corpo e alma a Jesus, odeio esses pensamentos vãos. Disse-lhe que, para não admitir por um momento sequer que se originaram dela, não permitir que Satanás fira a Cristo, mergulhando na incredulidade e no desânimo. Agora Ellen White vai e ela sai dos conselhos que estava dando a esta pessoa, e ela se dirige a cada um de nós, e ela se dirige nesses termos. Aos tentados, eu diria, então, ele está falando a cada um de nós, porque a cada instante nós estamos diante desta atividade do inimigo. Aos tentados, eu diria, nem por um momento reconheço que as tentações de Satanás estão em harmonia com a sua própria mente. Nem por um momento nós devemos aceitar a ideia de que a fonte dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, das ideias vergonhosas, seja a nossa própria mente. Eles são injetados em nós de uma maneira que nós
somos incapazes de perceber, e nós não sabemos como que é esse mecanismo que acontece, nós só sabemos que nós estamos nesse processo, porém nós não temos como impedir, da mesma forma como Lutero falou antes, de que a gente não pode impedir que os passarinhos voem por cima da nossa cabeça, mas nós, pela graça de Deus, nós podemos, pela fé no poder da palavra de Deus, bater todas essas tentações e não ceder em nenhuma delas. Ellen White continua assim: afaste-se delas como faria com o próprio adversário, porque na verdade é o próprio adversário que está fazendo este tipo de obra. A obra de Satanás é desencorajar a alma. A obra de Cristo é inspirar o coração com fé e esperança, e nós agradecemos a Deus por com esse constante benefício que Ele nos está fazendo a todo instante. Satanás procura abalar a nossa confiança. E tudo aquilo que nós estamos procurando é a fé que demonstra aquilo que nós somos com relação a Deus. E o inimigo está sempre querendo que a nossa confiança no poder da palavra de Deus seja minada. E nós lembramos que Ellen White nos recomenda muito que a gente cultive esta fé. Ele nos diz que as nossas esperanças são construídas sobre premissas falsas e não sobre a palavra segura e imutável, daquele que não pode mentir. Agora, Ellen White nos lembra dos que antes de nós foram vitoriosos. Ela diz assim, ó, os cristãos antigos, experientes, foram assaltados pelas tentações de Satanás, mas pela confiança em Jesus, eles venceram. Eles venceram na confiança da palavra, porque nós sabemos que existe um entrosamento extremamente íntimo entre a palavra, aquilo que nós lemos na palavra de Deus, e Jesus Cristo. Como é entender que isso nós não sabemos bem, nós apenas sabemos que que existe. Então, um homem não pode colocar seus pés no caminho da santidade sem que homens maus e anjos maus se unam contra ele. Nós lembramos isto, aquilo que está escrito, que o apóstolo escreveu, que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, eles sofrerão perseguições. Se nós hoje não estamos tendo perseguições, se nós estamos numa paz, numa tranquilidade, nós devemos ligar, de fato, o desconfiômetro, porque há algo errado conosco, porque a palavra diz o seguinte, que para cá, não, desculpa, a palavra nos está dizendo que a todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Eu me lembro que também esta é uma realidade daqueles que estão iniciando no conhecimento da mensagem de 1888. Estavam bem tranquilos lá na sua comunidade, entendeu? Estavam participando de todas as atividades, pregavam, faziam todas aquelas coisas que Deus espera que elas façam, e, de repente, a mensagem de 1888 chegou lá. E quando chegou, eles a abraçaram. E quando eles a abraçaram, eles viram a grande façanha que Deus quer fazer em nós e nos colocar nos trilhos e nos manter nos trilhos. E como Ellen White mesmo escreveu que todo o discípulo de Cristo, ele nasce como um missionário, ele vai e busca levar essa informação aos demais. E quando isso acontece, então, dá aquilo que Ellen White escreveu. Um homem não pode colocar seus pés no caminho da santidade sem que homens maus e anjos maus se unam contra ele. Os anjos maus conspiram com os homens maus para destruir os servos de Deus. Os que são repreendidos por seus maus pensamentos odiarão o reprovado e tentarão afastá-lo do serviço de Cristo. Nós sabemos que esta mensagem ela não vai ter o apoio de todos. Nós sabemos que o movimento adventista, segundo aquilo que Ellen White fez a menção de revelar a nós, através da profecia que está no segundo livro de Mensagens Escolhidas, na página 114, aonde ela diz que esta mensagem viria e que haveria divisões na igreja, se formariam dois partidos. E esses dois partidos nós sabemos que são
aquele do servo prudente e do servo espancador, o servo mau, aquele que espanca os seus conservos. E nós sabemos que os conservos são exatamente aqueles que são do partido do servo prudente, aqueles que receberam a mensagem e estão levando ela avante. E esta mesma divisão é precisamente aquela das virgens prudentes e das virgens loucas. As virgens loucas, elas não fazem apenas aquilo que Jesus Cristo se referiu no capítulo 25 do livro de Mateus. Elas também são aquelas que reprovam as prudentes e elas as expulsam porque elas estão ensinando que, de fato, é possível nós vencermos o inimigo, é possível nós termos esta bênção de sermos alguém através do qual Jesus Cristo se revela instante a instante. Então, os que são repreendidos por seus maus pensamentos, e eles são repreendidos precisamente também pelo comportamento. Nós sabemos que a grande inimizade que o povo tinha em geral, os sacerdotes tinham com relação a Jesus Cristo, era precisamente com relação ao comportamento. Jesus Cristo não só apenas dizia que era possível alguém se manter dentro dos caminhos de Deus, como de fato ele vivia. Então, os que são repreendidos por seus maus pensamentos odiarão o reprovador do pecado e tentarão afastá-lo do seu serviço. O conflito pode ser longo e doloroso. Aqui nós gostaríamos de colocar aquilo que temos lido a respeito de Ellen White. Ela diz que a rejeição, especialmente dentro do lar, ela pode ser mais dolorosa, mais difícil de suportar do que o próprio martírio. E quando eu li essa citação, eu fiquei de fato impressionado com esta realidade, que a reprovação, a rejeição de alguém que aceita a mensagem de 1888 do Evangelho Eterno, ele pode ser um conflito longo e prolongado. E para isso, quando nós estivermos também nesse tipo de situação, estivermos enfrentando esta realidade, devemos nos lembrar mais do que sempre, de que a única fonte que nós temos para a gente se manter com ânimo é nós compreendermos que estamos enfrentando as batalhas de Cristo Jesus, que o inimigo não consegue não consegue atingir Jesus Cristo, então ele está nos atingindo a nós. Se nós temos esse tipo de pensamento, que nós estamos sofrendo aquilo que o inimigo gostaria de estar fazendo para o nosso Salvador, isto vai nos encher de alegria, e aquilo que Jesus Cristo também falou no Sermão do Monte, né, que era para a gente estar feliz quando nós estivéssemos sendo reprimidos ou nós estivéssemos sendo perseguidos. E a pior de todas as perseguições provavelmente seja esta, porque Ellen White fala de que ela pode ser mais difícil de ser suportada do que o próprio martírio. O conflito pode ser longo e doloroso, mas temos a promessa do Eterno de que Satanás não pode nos conquistar a menos que nos submetamos ao seu controle. Então, sempre que nós temos esta realidade de nós estar enfrentando uma situação muito complicada, nós devemos ir à palavra de Deus e saber que ela é autorrealizável. Cristo foi crucificado como um enganador. Aqui também eu gostaria de colocar uma realidade. Nós sabemos, os adventistas têm a informação, os outros cristãos também têm a informação de que a grande perseguição está logo ali adiante. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele não foi crucificado, ele não foi levado à cruz como um homem 100% correto. Nós sabemos que aqueles que vão passar pela grande perseguição, e nós pedimos ao nosso Deus de que a gente esteja nesse exército, né? Aqueles que vão passar pela grande perseguição, eles não vão ser colocados perante o mundo como pessoas que estão servindo a Jesus Cristo, que são pessoas dignas. Não, eles vão ser colocados
com a mesma realidade que Jesus Cristo foi à cruz, como um enganador, como a pior espécie de pessoas que existe na face da terra, ao ponto de que sairá até aquele decreto que nós sabemos que Ellen White nos trouxe essa informação, que vai até termos aquele decreto de morte, ou seja, as pessoas vão dizer, olha, esse tipo de gente é preferível de que não exista na face da terra, vamos tirar deles a vida, e por isso que eles vão fazer o decreto de morte, e nós sabemos também das outras acusações que o inimigo vai trazer. Cristo foi crucificado como um enganador, mas ele era a luz e a vida do mundo. Ele suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo, e agora, quando ele vem viver em nós, ele vai fazer precisamente esta mesma realidade. Muito bem. A Ellen White ainda depois, aqui ela diz, quase no final desse capítulo, ela diz o seguinte, não devemos aceitar, ela faz uma pergunta, não devemos aceitar a inimizade que Cristo colocou entre o homem e a serpente? Sem dúvida, porque nós, quando nascemos, nós nascemos amigos do inimigo, nós estávamos sob o domínio dele, e graças a Deus, na conversão, Jesus Cristo vai e instala a inimizade, aquela inimizade que ele prometeu a Adão, quando o Adão veio a fazer aquilo que não era para que ele tivesse feito, né? Não devemos, Ellen White fala, não devemos comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus, o que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Ellen White aqui, ele nos está fazendo essa pergunta, dizendo, nós não devemos, de fato, diante de cada tentação, fazer precisamente aquilo que Jesus Cristo fazia, termos a liberdade e também o privilégio de nós enfrentarmos o inimigo com a palavra de Deus. Temos o direito de dizer, na força de Jesus Cristo, ou seja, na força da palavra, serei um vencedor. Não serei vencido pelos ardis de Satanás. Esta aqui é exatamente a realidade que nós temos. Então, esta é a bênção que está disponível a cada um de nós sermos uma testemunha. Deus Pai hoje está sendo acusado, e ele vem sendo acusado há 6.000 anos por Satanás, de que esta realidade de nós vivermos em íntima comunhão com Cristo Jesus, e dele viver a sua vida em nós, constantemente, dele se revelar através das nossas ações, o inimigo vem há 6.000 anos acusando Deus Pai de que isto é impossível. É impossível, e pelo fato de que o nosso Deus Pai está, de fato, esperando que aquela boa terra produza 1 por 100, nós vemos que ele está constantemente levando a efeito as acusações, dizendo que Deus Pai é injusto, que Deus Pai ele é injusto porque ele está exigindo algo que o homem não seria capaz de fazer. Ele seria falso porque ele está afirmando que é uma realidade possível quando ela não seria. Então, nós temos a possibilidade de estarmos entre aqueles que são as testemunhas. E se nós não formos uma testemunha hoje, se no dia de hoje nós não formos uma testemunha de que isto é uma realidade possível, nós vamos estar sendo testemunhas do inimigo de Deus. Então agora, como ainda nós temos alguns minutos, nós gostaríamos de partilhar, ou pelo menos apenas trazer à nossa memória aquilo que são uma doutrina que o movimento adventista com brilhantismo a sustenta. Exatamente a doutrina do dia da expiação. Nós sabemos que o dia da expiação, ele veio a ter início. Naquele tempo era um dia, e agora nós estamos já com mais de 170 anos que estamos dentro do dia da expiação, e o dia da expiação, ele tem a sua origem, a informação que os adventistas escolheram é do livro de Daniel, no capítulo 8, no versículo 14, onde diz, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Muito bem, então isto nos leva à cerimônia da expiação.
E essa cerimônia da expiação, ela está no livro de Levítico, no capítulo 16. Lá nós temos, então, aquilo que Deus ordenou e que era um símbolo do que iria acontecer posteriormente. No dia da expiação, o sumo sacerdote era o que oficiava, e depois dele ter feito um sacrifício pelos seus próprios pecados, então eram colocados 2 bodes. Um bode que era lançado sorte sobre eles. Um bode era para ser o bode do Senhor e outro era o bode Azazel. E pelos pecados, pela parte dos pecados, porque quando nós temos o cometimento de um pecado, invariavelmente é impossível que exista um único pensamento maldoso que surja da nossa mente. E nós sabemos disso exatamente pela cerimônia do dia da expiação. Por quê? Porque no dia da expiação, depois que era feito, então, a escolha, lançado sorte, um era o bode do Senhor e outro era o bode Azazel, o bode do Senhor era sacrificado, e quando o sumo sacerdote, depois de ter entrado e ter aspergido o sangue sobre a arca, quando ele saía, como que todos os pecados da parte do homem, porque quando o homem vem a cometer um pecado, existem 2 culpados, um que convida e outro o que aceita. Pela parte daquele que aceitou, o bode do Senhor estava lá, então, pagando a culpa. E pela parte do inimigo que fez o convite, o bode Azazel é que iria fazer o pagamento. Vocês sabem, existem alguns desses que se dizem evangélicos que eles nos acusam. Eles acusam-nos do movimento adventista, eles dizem o seguinte, que nós, com esse tipo de entendimento, estaríamos apresentando que o inimigo seria o nosso Redentor, aquele que paga os nossos pecados. Não, eles entenderam muito mal. A parte do convidador, a parte do tentador é o Azazel que vai pagar. E ele vai pagar exatamente no dia que Jesus Cristo voltar, onde vai começar o milênio. E nós sabemos que nós estamos bem próximos desse dia. E nós nos lembramos também daquele homem designado. O homem designado naquela cerimônia era um leigo, e ele estava preparado para levar o bode ao deserto. Quem é que hoje tem esta função? Quem é que hoje está convicto de que, de fato, logo em seguida, o bode Azazel vai ser levado ao milênio, ou seja, que o inimigo vai estar daqueles 1000 anos, onde ele vai estar aqui na Terra, pensando junto com seus comparsas aquilo que ele fez para o nosso Deus. O homem designado é exatamente aqueles do movimento de 1888, aqueles do movimento da justiça de Cristo pela fé no poder da palavra de Deus. Estes são aqueles que, refletindo perfeitamente o caráter de Cristo, nas piores condições que o homem vai estar sujeito, quando eles estiverem, então, dando a total liberdade para Jesus Cristo continuar vivendo a despeito de todas as dificuldades, agora eles estão, então, levando o bode Azazel quando eles abrirem a porta para o retorno de Cristo Jesus, e nós sabemos que esta porta, ela vai estar aberta tão somente quando Deus Pai for julgado pelo tribunal celestial, como alguém que é justo e correto em esperar e também exigir, como uma condição para a vida eterna, uma completa obediência, uma perfeita obediência, ou seja, permitir que nós constantemente estejamos no lado do lado do nosso Deus. Então, como o Azazel era aquele que eram colocados todos os pecados que haviam sido cometidos, disto daqui nós devemos tirar esta conclusão: nenhum pecado surgiu da nossa mente, porque se por uma aventura, quando então fossem esses pecados colocados sobre o bode Azazel, que no caso é o inimigo, ele poderia dizer, opa,
este pecado aqui não é meu, esse pecado nasceu na mente do Álvide. Ele é entender aquele, entender que teve a ideia, ele teve entender esse tipo de sentimento e ele mesmo acabou entender lá fazendo. Esse eu não sou culpado. Não. Todos os pecados que são cometidos, eles têm dois culpados. Um que convida e outro aquele que é convidado. Então, longe de nós a ideia de que um único pensamento maldoso, uma única ideia errada, ela pudesse ter a origem dentro do nosso pensamento. E quando vocês forem reler essa citação do Espírito de Profecia, como nós há pouco fizemos a leitura, nós sabemos perfeitamente de que essa é a realidade. Eu creio entender que, de posse dessa informação, há um alívio dentro de nós, há um outro conceito com relação à nossa pecaminosidade. A nossa mente, de fato, ela é pecaminosa, mas ela não é tão, vamos dizer, ela não consegue fazer aquilo que apenas o inimigo de Deus quer fazer. Então, nós consideramos que esse capítulo, então, ele foi assim explanado, e vamos, então, fazer a nossa oração. Nosso Pai, nosso Deus querido, muito obrigado, Senhor Deus, pelas informações que nós temos recebido, essencialmente da palavra de Deus, mas principalmente sendo elas explanadas de forma específica através do Espírito de Profecia. Muito nós queremos lhe agradecer pelo grande privilégio que nosso Deus nos concedeu, de nós termos esse tipo de orientação, esse tipo de especificação da sua palavra. Nós lhe rogamos, Pai querido, que durante este dia, segundo o conselho de Ellen White, nós venhamos a comer a carne e beber o sangue de Cristo Jesus continuamente, e assim estarmos entre aqueles que o nosso Deus tem por suas testemunhas. É o nosso pedido que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.